Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando esse vídeo de forma internacional. Estou participando do The Winners Experience da Remax Brasil, que vai acontecer em Milão. Hoje é o primeiro trecho da minha viagem. Eu estou em Lisboa, né? Acabei de chegar no hotel, dei uma descansada e estou saindo agora para dar uma relaxada na mente, né? Dar uma volta aqui e conhecer alguns lugares aqui em Lisboa que eu não conheço ainda. Galera, hoje eu queria trazer para vocês uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente, que é o porquê eu acredito que a Remax cresceu tão rápido aqui em Portugal, na minha opinião, tá? Quem sou eu para falar? Mas eu sempre paro e penso, gente, a Remax chega em Portugal em 99. E a Remax Brasil chega no Brasil, né? A Remax chega no Brasil em 2009, ou seja, 10 anos depois. E logo em seguida, em 2012 ali, né, nessa fase entre 9 e 12 mais ou menos, foi a fase em que vários grupos portugueses imobiliários vieram para o Brasil, né, compraram as master regionais, né. Então, eu acredito que já era um momento em que a Remax já estava em ascensão, né, em domínio aqui em território português. E eu achei muito curioso porque hoje eu acabei de chegar em Lisboa, né? Então ainda nem andei muito na rua, mas só pelo pouco que eu andei de Uber aqui na rua, é impressionante, assim, eu vi acho que 4 placas de vende, acho que 2 eram sem imobiliária nenhuma e 2 eram da Remax. Então, de 4 imóveis à venda, 2 estavam com imobiliária e os 2 que estavam com imobiliária estão com a Remax. Então é impressionante realmente o trabalho que a Remax Portugal conseguiu executar aqui. Da outra vez que eu vim aqui, eu cheguei por Porto, né? E vim descendo por Porto. Eu subi um pouco para Braga, Guimarães, que também cheguei a visitar, né, até franquias da Remax lá. Depois eu vim descendo sentido Lisboa. E quanto mais próximo de Lisboa, maior era a proporção de placas da Remax, né? Parece que aqui em Lisboa o domínio ele é assim absurdo. Não sei se porque Lisboa é uma cidade que hoje ela é uma capital do mundo, literalmente, né? Assim, você vê gente do mundo inteiro. É engraçado, você pede um Uber aqui, é raro você pegar um Uber que é português, né? A maioria é brasileiro, é indiano, paquistanês, é gente do mundo inteiro. É bem curioso. Então, assim, talvez a influência mundial da Remax tenha trago isso. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas fato é que hoje a Remax domina aí, eu diria que em torno aí de 30% do mercado imobiliário português, com certeza. O que é um número absolutamente absurdo, tendo em vista que no Brasil a gente é a número 1 do Brasil com apenas 1% de market share. Né? O mercado brasileiro é muito pulverizado. E eu tava pensando, falei, gente, mas por que isso aí acontece, né? E aí a gente tem uma diferença muito grande entre os dois países, né? Talvez a principal delas, a questão geográfica, né? A gente está falando do Brasil, um país de proporções, né, de tamanho continental. Então a gente tem dentro do Brasil vários Brasis, né? A gente tem ali diversas culturas diferentes, né? Diversas formas de enxergar o mercado imobiliário diferentes dentro do mesmo contexto. E o Brasil, assim como Portugal em 99, o Brasil é um país em que o mercado imobiliário é extremamente amador, é extremamente pouco profissionalizado, é um mercado em que absolutamente qualquer um consegue se formar, tirar o Cresce e trabalhar meio de bico como corretor de imóveis, e são justamente pontos que a Remax bate muito forte para justamente eliminar esse tipo de coisa. Mas eliminar esse tipo de coisa não passa simplesmente pela marca chegar, né? Passa muito pelos corretores entenderem que eles precisam de se profissionalizar, que eles têm que se capacitar, né, cada vez mais. E não só isso, o cliente precisa saber identificar o que é um profissional qualificado e o que é um profissional
desqualificado ou que vai entregar menos do que qualquer outro profissional Remax, por exemplo, entregaria. Né? Eu vejo que aqui em Portugal, esse conceito, né, de execução, de qualidade, de um bom serviço imobiliário, ou de pelo menos saber que aquele básico do imobiliário ele vai ser entregue sem ser comprometido, eu vejo que eles têm muito isso na Remax, coisa que no Brasil ainda não acontece, né? A gente ainda não tem a mesma atração que os portugueses aqui têm. Aí vem aquela discussão, é porque o país é menor, porque tem menos população, fica mais fácil de você espalhar, não sei. Eu confesso que ao longo desses 8 anos de Remax, eu sempre me perguntei isso. Falei, gente, mas como que eles conseguiram escalar esse negócio de maneira tão intensa, né, tão rápida aqui em Portugal? E sempre que eu vejo lá no Brasil, eu vejo que as franquias, quando elas abrem em cidades menores, eu tenho a impressão de que elas conseguem uma tração inicial melhor. Eu vejo que o impacto que ela gera quando ela chega na cidade, ele é muito maior do que quando você traz a mesma franquia para uma cidade grande, né? A gente observa isso aí nas maiores, a gente vê a dificuldade que existe nas maiores capitais, justamente de romper aquela barreira, né? Porque, pô, é mais uma imobiliária, é mais, né? Agora lá numa cidade menor nossa, chegou a tal imobiliária, né? Não sei se esse foi o efeito que aconteceu aqui em Portugal, talvez porque já existia um gap muito grande de mercado para que isso acontecesse. Enfim, mas é impressionante o que eles fizeram, né? É realmente algo incrível, algo que a gente tem que aprender, de alguma forma copiar. No passado a gente pôde estar aqui com eles. E é impressionante como o nível dos corretores de alta performance aqui é simplesmente assustador. São corretores de altíssima performance, de altíssima execução, muito bem treinados, muito bem capacitados. E é a mesma coisa que a gente quer fazer no Brasil, né? Uma vez que isso tracionar no Brasil, né? Assim, a gente já é grande, a gente já tem um volume muito grande de negócios, mas quando você chega numa Remax em Portugal, quando você vê uma Remax nos Estados Unidos ou no Canadá, na Argentina, na Turquia, a própria Itália que a gente vai visitar agora, a gente sente essa questão de, nossa, dá pra gente ser muito maior, dá pra gente ocupar muito mais espaço, e eu acredito que é isso que vai acontecer dentro dos próximos anos. Mas e aí, acabou que eu não consegui chegar em conclusão nenhuma, né? Nesses 8 anos, sempre tentei explorar para tentar entender o porquê que isso acontece. Eu queria entender de você, se você tem alguma opinião, acha que o que eu falei faz sentido, se é uma questão geográfica, se é uma questão da população, de ter menos pessoas. Muita gente gosta de falar da cultura, né? Mas eu não acredito muito nesse tema da cultura, porque é uma prestação de serviço, então a sensação de confiança e de contratação, ela passa pelas sensações humanas mais primitivas, né? Que é segurança, confiança, né? Eu estou sendo bem atendido, está sendo entregue o que foi prometido, enfim. Então eu acredito que esse tema da cultura ele não é tão válido, senão a gente não teria um negócio tão bem sucedido em tantos países, né? É muito mais uma questão humana. Então, talvez esse boca a boca, né? Talvez num país menor ele seja muito mais poderoso. Não sei. Talvez esse é o mesmo fenômeno que acontece em cidades menores no Brasil, que eu vejo o impacto que acontece quando uma franquia abre numa cidade menor, eu vejo que o impacto na cidade ele é mais relevante. Não sei. Enfim, galera, vamos abrir essa discussão. Coloquem nos comentários aí, quero muito saber a opinião de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou continuar gravando vídeo todo dia aqui. Vai ser um desafio muito grande. Pode ser que um dia ou outro aí eu perca alguma gravação, até porque quando eu chegar lá em Milão vai ser muito punk, né? Vai ser uma frequência muito forte. Mas a gente vai se falando. De qualquer forma, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve, deixa seu like, deixa no comentário aí pra gente abrir essa discussão. Um abraço.